Sejam bem-vindos a mais um Mind Talks, Conversas de Impacto. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma das pessoas que mais me ensinou sobre Brasil, educação e também sobre políticas públicas. Um dos maiores conhecedores sobre, de fato, as dores da educação no Brasil e que teve uma ação fundamental em poder mudar essas políticas e também apontar o Brasil para um futuro melhor. Mozart. Então, Mozart, além de ex-secretário de Educação de Pernambuco, também hoje titular da cátedra da USP, ele foi um grande mentor para mim. É um prazer te ter aqui hoje, Mozart. Bom, Ivan, para mim é uma alegria muito grande, é uma honra. E principalmente acompanhar todo esse trabalho que você vem liderando aqui na MAIDE, porque eu estou no conselho da MAIDE há mais de 10 anos. Hoje uma empresa genuinamente brasileira na área da educação, com foco principalmente no socioemocional. Então, para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar com você aqui. Desde que eu não tinha cabelos brancos, né, Mozart? Eu ainda... Agora já passou um tempo. Bom, eu tinha bem mais cabelos pretos também. Mozart, acho que para começar eu queria te ouvir sobre como que você enxerga o cenário atual da educação no Brasil. Bom, eu entendo que o cenário sempre foi muito desafiador. Quando a Universidade de São Paulo me convidou há 5 anos atrás para dirigir a cátedra Sérgio Henrique Ferreira de Políticas Públicas de Educação, eles me perguntaram: qual é o foco que você vai dar para o seu trabalho na cátedra? E eu disse, é o foco vinculado ao desafio brasileiro. E eles perguntaram, então, qual é? Foi a pergunta que agora você me fez. São os baixos índices de aprendizagem. Se antes da pandemia já eram desafiadores, com a pandemia esses índices caíram ainda mais. É verdade que poucos municípios passaram os dados de 2019, do antes da pandemia, mas a larga maioria dos municípios brasileiros ainda está abaixo de 2019. Melhorou em relação a 21, mas 21 a queda foi muito grande. Então, eu diria que o grande desafio está na melhoria da aprendizagem escolar e na redução das desigualdades. E quando eu me refiro das desigualdades, eu me refiro em relação a 2 aspectos. Entre redes de ensino e também dentro da mesma rede de ensino. Eu fui secretário, como você disse, de Educação de Pernambuco, e várias vezes eu me deparei com 2 escolas, não mais do que 1 quilômetro de distância uma da outra, e resultados muito diferentes. Então, eu acho que a questão da desigualdade, oferecer uma educação de qualidade para todos, é o grande desafio. O Brasil colocou as crianças e jovens na escola. O que a gente precisa agora é colocar qualidade. Qual que você acha que é o principal motivo das desigualdades? Olha, Ivan, há várias razões. Um fator que é já bem conhecido é o fator socioeconômico. Então, ele explica, em média, 40% das diferenças na desigualdade do ponto de vista da aprendizagem escolar. Pode variar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas é um percentual bastante razoável para explicar a desigualdade com baixo na questão do nível socioeconômico. Mas há outros fatores que podem explicar, né? Um desses fatores tem a ver com fatores intraescolares. Por exemplo, você às vezes pode estar numa mesma rede de ensino, salários são os mesmos, a carreira é a mesma, né? A política de carreira é a mesma, né? A alimentação, né? Transporte escolar, tudo. O que muda? A gestão e a qualidade do professor. E as pesquisas mostram que é a qualidade do professor o fator mais importante do ponto de vista intraescolar para a melhoria da aprendizagem. O que eu quero dizer com isso, às vezes, é o seguinte, se você tiver um grande professor, um bom professor, que teve uma formação sólida, tanto teórica como prática, e esse professor tiver uma sala de aula com 50 alunos, e tiver um outro professor que não teve a mesma linha de formação e que está dando aula para 20 alunos,
Esse professor, com 40, 50 alunos, vai ter melhores resultados porque é ele que vai fazer a diferença. Claro que o melhor dos mundos é você ter uma sala com 20, 30 alunos, né, com um professor muito bem preparado. E o outro é a questão da liderança escolar, o gestor. Né? Todas as pesquisas também mostram isso. Se você tiver um líder transformacional, o que é um líder transformacional? É aquele que mobiliza pessoas e conhecimentos em torno de uma causa. Então, quando a gente tem um gestor escolar, que é uma liderança transformacional, portanto, que tem altas habilidades socioemocionais, por exemplo, ele faz uma enorme diferença no desempenho escolar da comunidade, mobilizando, trazendo famílias. Então, eu acho que a gente tem fatores que estão fora da escola, como o socioeconômico, e dentro da escola esses dois fatores são os mais relevantes. E quando a gente olha para o socioeconômico, são fatores que, dentro da gestão de um secretário de educação, é muito difícil dele conseguir atuar. Mas quando a gente olha dentro do âmbito da educação de fato, onde a gente consegue mais exercer mudança é tanto dando ferramentas, capacitação e apoio para os professores, porque é aquilo. Mesmo você tendo também o melhor professor numa situação completamente inadequada, como você estava falando, se tem muitos alunos em uma sala de aula ou algo do tipo. Uma sala quente, sem sabe, a questão da qualidade climática. Né? Você dá aula lá do sertão de Pernambuco a 40 graus. Os alunos também não aprendem. Ou ainda, né, Ivan, situações, por exemplo, fora da sala da escola, do ponto de vista da violência. Sim, como houve tráfico de droga, muito no Rio a gente vê isso. E tem várias pesquisas, né, que mostram, como, por exemplo, uma criança que está sob forte tensão, estresse decorrente da violência, ele tem uma alta taxa de cortisol nos fios de cabelo. E vários estudos da neurociência mostram que quando essa taxa é muito elevada, o aprendizado cai muito. Sim, até o desenvolvimento, né, corporal é muito diferente, né? Aquela história. Você precisa saber de onde vem seu próximo prato de comida, que dentro das escolas das escolas públicas a gente garante, mas também a questão da segurança, né? A segurança na pirâmide de Maslow é um dos fatores principais para isso. A gente viu recentemente situações como a de Sobral, que são terríveis, né? Mas também já tiveram outras, até aqui no estado de São Paulo, porque infelizmente isso não é isolado a só uma região do país. E o professor, no meio de tudo isso, ele talvez seja o principal vetor de influência para essa comunidade escolar e para exercer mudança e impacto na educação, né? Acho que essa foi uma das grandes chaves para olhar para o próprio Programa Mente Inovadora, a gente conseguir ter o lado de capacitar os professores e oferecer as melhores ferramentas e apoio para eles para poder exercer mudança. Porque quando a gente olha, você trouxe até a questão do socioemocional. Claro que a gente trabalha o socioemocional nos alunos, né? Mas também isso acaba trabalhando nos professores e até na gestão da escola. Porque, como você mesmo disse, conseguindo trazer melhores essas habilidades, você acaba, para os professores e para os gestores da escola, sendo líderes inspiracionais, conseguindo fazer a transferência dessas situações, problema do dia a dia da escola, para se tornarem oportunidades, a ser mediada uma aprendizagem, né, para essas crianças ali naquele ambiente, né? Isso é muito importante, Ivan, porque o cenário que a gente vive hoje é um cenário disruptivo. O que é um cenário disruptivo? No passado, as mudanças eram lineares, quer dizer, as mudanças eram bem mais comportadas, né? Você tinha tempo de se preparar para a mudança. Hoje, as mudanças acontecem quase que instantaneamente, né? A própria pandemia, eu acho que foi o melhor exemplo disso daí. Eu me recordo que eu estava pronto para viajar para os Estados Unidos, e, de repente, disse, não, está tudo fechado, você vai ter que ficar em Recife, fiquei isolado em Recife. Né? Minha mulher com minha filha mais velha, os netos lá nos Estados Unidos, sem poder mais viajar, eu também. Então, a disrupção hoje, principalmente nesse caso, foi por um outro fator, mas as descontinuidades tecnológicas têm feito um diferencial muito grande com relação a essa descontinuidade. Quer dizer, o nosso ponto cego, como a gente fala às vezes no carro, né? Meu carro eu olho o retrovisor e não vejo. É que a gente não percebe que agora essas mudanças são exponenciais. Com isso,
não dá mais para você ter aquele comportamento, sabe, estável, não ter abertura ao novo, não estar realmente aberto a esses novos ambientes e com problemas cada vez mais complexos. Os problemas lá atrás eram mais simples. Hoje, com a complexidade que a gente tem, você veja, voltando à pandemia, como é que a vacina ou as vacinas foram descobertas? Foi um laboratório só? Não. Foram vários laboratórios, cada um na sua expertise máxima, trabalhando em prol do desenvolvimento de uma vacina. Sim. Se não tivesse feito esse trabalho em rede, articulado, possivelmente a gente não teria tido a vacina em tempo hábil, que evitou milhares e milhares de mortes em todo o planeta. Então, é o cenário mais complexo. Então, isso exige novas habilidades, novas competências, que têm muito a ver com as competências socioemocionais. Eu gostei muito da expressão do ponto cego. Então, qual que você acha que é o ponto cego que a gente tem hoje na educação do Brasil? É que nós não queremos enxergar que a escola mudou. E quando eu falo a escola mudou, os alunos mudaram. E a gente quer continuar ensinando como a gente ensinava lá atrás. Tem uma frase de um matemático já falecido, Richard Hamming, que ele dizia o seguinte, que o professor deveria preparar o aluno para o futuro do aluno e não para o passado do professor. Nós, professores, eu me sinto um professor, eu ocupei cargos públicos, mas nunca deixei a sala de aula, nunca. A gente tem uma tendência de sempre estar olhando para a gente mesmo. E se a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade e criticidade, a gente perceberia. Por exemplo, eu fui professor da Universidade Federal de Pernambuco ao longo de 36 anos. E nesses 36 anos eu tive pelo menos 4 gerações diferentes. E as 3 últimas foram muito mais próximas uma das outras, ou seja, eu queria ensinar de um jeito e eles queriam aprender de outro. Quer dizer, eles queriam outra sala de aula. Então, o ponto cego está que o professor não quer enxergar, ou ele sabe, mas não sabe como fazer para mudar o modelo de ensino e de aprendizagem que ele desenvolve. É mais cômodo a gente estar numa situação, é assim que eu ensino, e o aluno trate de aprender. Com isso, o aluno se desmotiva, abandona a escola, baixa o rendimento. O jovem, a criança, quer uma escola que caiba na vida. Se ele não encontrar, ele deixa. A gente vê até a questão dos celulares, né? O quanto que eles já transformaram a sala de aula. Eu tive com um painel com o professor Israel recentemente, e ele falou, a gente deixou o smartphone entrar na sala de aula sem necessariamente direcionar o uso dele, e ele causou mudanças importantes ali. E acho que agora, passado esse tempo, a gente está proibindo o celular sem função pedagógica dentro da sala de aula, por lei e por resolução do CNE. Mas a gente tem outros agentes, literalmente, entrando dentro da sala de aula, como, por exemplo, as IAs. O próprio ChatGPT, eles soltaram um estudo que me chamou muita atenção. Eles olharam o uso do ChatGPT mês a mês. Quando entrou no mês de férias, ele caiu 70% o uso do ChatGPT. Então, isso indica que tanto professores quanto alunos estão usando muito, mas principalmente alunos, porque são mais. Então, o impacto que ele terá no futuro é claro, né? Inclusive da sala de aula. A pergunta é, como que a gente pode apoiar os professores e quais vão ser as habilidades mais importantes para poder trazer para a sala de aula nesse mundo novo, né, pós-IA? Olha, Ivan, eu diria hoje que pelo menos a gente tem aí 4 gerações simultaneamente convivendo com o mundo da educação. Por exemplo, eu fui de uma geração que não tinha celular. Eu fui reitor da Universidade Federal de Pernambuco durante 8 anos e foi já no final já do ciclo, foi em 2002, 2001, que a gente começou a ter aqueles celulares um pouco mais leves, que eram os tijolos, assim. Isso a gente está falando de 25 anos, Ivan. Enquanto que hoje a criança que está entrando na escola, ela já tem uma identidade com o celular que faz parte do mundo mental dela.
tirar, é como se você estivesse tirando alguma sinapse dela. O que é que a gente precisa fazer? E aí eu vou te contar um fato, né, de uma aula que eu estava dando, de termodinâmica. E aí eu deduzi uma equação, que era a equação de Kirchhoff. Aí um aluno me perguntou, Mozart, esse Kirchhoff é o mesmo dos circuitos elétricos? Eu aprendi que nunca a gente deve mentir para um aluno. Tem que ser o professor, a primeira coisa, se ele é ético e trabalha principalmente com educação, é ser honesto com o aluno. Eu disse, olha, eu não sei, mas eu te prometo que na próxima semana, na nossa aula da próxima semana, eu trago essa resposta. De imediato, um outro aluno levantou o dedo e perguntou, Mozart, eu posso contribuir? Eu disse, claro, Roberto. Aí puxou o celular e disse, olha, eu já vi aqui, esse Kirchhoff é o mesmo... Espera. Vem aqui para frente e eu vou sentar no teu lugar. Explica aí. Veja como foi bacana e tornou-se dinâmica. Eu iria esperar uma semana para dizer ao aluno que era o mesmo Kirchhoff dos circuitos elétricos, o cara lá da termodinâmica. E aí o aluno, por quê? Ele mentalmente, ele já vive com o celular. Eu estava com o meu celular nesse dia também. Por que eu não disse, espera um momentinho, vou ver aqui o celular. Mas meu mindset era de consultar, ir na biblioteca, talvez pegar um livro, ver se era o mesmo, tal, e trazer na outra semana. Ele disse tudo na mesma hora. Qual foi a minha atitude a partir daquilo ali? Eu teria duas atitudes, Ivan. Uma era proibir o celular, porque agora eles iriam ver minhas aulas online. A outra foi o que eu fiz. Eu tinha um dinheiro para usar, aí eu comprei 2 celulares durante o período da aula e trouxe para a sala de aula. E cada aula ficavam 2 acompanhando minhas aulas para ver se tinham coisas novas acontecendo. Por quê? O professor, pelo menos da minha geração, ele ia para a biblioteca, pegava aquele livro, que era o livro de referência, o texto de referência daquela matéria, preparava. Só que esse livro, ele é publicado até chegar na biblioteca quase 5 anos. Imagina, 5 anos num cenário disruptivo, muita coisa muda. E teve um outro fato, também nessa mesma turma. Eu estava dando a equação geral de Gibbs, aí eu disse, não, professor, não tem mais não, é só a equação de Gibbs, porque com o simpósio que teve na Austrália, ou seja, em lugar de... ficou minha aula muito mais dinâmica. Eles ficaram realmente olhando, vendo, participando. Jovem não quer mundo dado. O jovem quer ter a oportunidade de ser protagonista do seu futuro. E quando ele tem uma aula em que ele é também protagonista e não um mero passivo que está ali copiando, a aula ganha um outro significado. É a ideia de você poder trazer eles para, além de serem consumidores daquele conteúdo, mas eles também serem produtores, né? Também coautores dessa aula. E é o que você falou, acho que a questão do protagonismo e também da responsabilidade que eles sentem participando da aula, isso causa um engajamento completamente diferente e também ensina essa protagonismo, autonomia, autorresponsabilidade de procurar e participar da aula, o que são habilidades fundamentais para o dia a dia, né? Porque quando a gente olha, cada vez mais essa questão da gente estar no mundo da informação na ponta dos dedos. Qualquer hora a gente pode se tornar especialista em qualquer coisa hoje em dia com o ChatGPT da vida. Mas é aquela história de aprender, desaprender e reaprender. Essa é a habilidade mais importante hoje em dia, eu vejo. O que parece que a gente voltou para aquela situação onde o fator mais importante da escola, que parece hoje, é esse ambiente de afetos e desafetos mediado pelo professor. Porque se a gente olhar a questão de você aprender matemática ou aprender equação de Kirchhoff ou qualquer coisa, isso é uma coisa que você pode perguntar hoje, aprender, resolver pensando em um problema razoavelmente rápido. Mas essa habilidade de você formar um grupo e conseguir resolver problemas em colaboração em um ambiente seguro e mediado por alguém que vai estar intencionalmente desenvolvendo habilidades, isso é uma coisa rara, né? Você falou uma coisa muito importante. Você começou a me lembrar das minhas aulas, na verdade, né? Teve uma aula, você falou de sensibilidade, né? O professor ele tem que ter a enorme capacidade no mundo de hoje de exercer sensibilidade,
de ser uma pessoa que seja capaz de olhar nos seus alunos e compreender o clima. Uhum. Quando eu fui reitor, minhas aulas eram à noite, porque não tinha como eu dar aula durante o dia. E o aluno da noite, ele só tem chance de falar com o seu professor se o professor conseguir chegar mais cedo. Sim. E eu, sempre que podia, eu chegava mais cedo. E nesse dia eu cheguei, nenhum dos meus alunos tinha chegado, e chegou uma aluna. Aí disse, olá, Célia, tudo bem? Não, professor, está tudo muito ruim. Aí disse, o que foi que houve? Não, minha mãe bateu no carro, foi uma confusão lá em casa. Daqui a pouco chegou Joaquim, aí eu perguntei, Joaquim, e aí tudo, que eu sempre procurava recebê-los, não é? Quando eles chegavam, principalmente um a um. Não, professor, eu fui reprovado no negócio lá do meu teste para isso, está tudo muito ruim. Eu disse, meu Deus, os 2 primeiros já chegaram assim. Aí eu vi que o terceiro também não chegou muito bem. Eu poderia não ter sensibilidade, o meu papel era o quê? Da minha aula e eles que copiassem. Sim. E eles que perguntassem se tivesse dúvidas. Aí eu disse, não vamos começar a aula, acho que vocês hoje não estão bem. Vamos fazer aqui uma roda para conversar um pouquinho das coisas, da vida. Eu queria começar, né? E mostrar para vocês, principalmente vocês que chegaram com algum problema, que a gente está aqui tendo uma enorme oportunidade de que a larga maioria dos jovens, como vocês, jamais vão ter a chance de entrar numa sala de aula de uma Universidade Federal de Pernambuco. E vocês estão aqui. Então, se vocês olharem para isso, a conquista que vocês tiveram, os problemas ocasionais fazem parte. Então, aproveite, porque uma aula pode mudar a vida de uma pessoa. E eu queria ter a oportunidade de começar a aula, vocês entendendo o valor do que representa, para mim, pelo menos, tê-los aqui comigo. Vamos começar, vamos dar uma chance, a chance que nos deram de estar aqui juntos. Aí a aula começou. Aí sim. Numa situação completamente diferente. Primeiro, você tinha que melhorar a autoestima. O papel de um professor não é ser um robô, de pegar e sair copiando tal, explicando, quer uma pergunta, eu sei como responder. Está o ser humano. Se o professor ele não tiver a sensibilidade de compreender que cada aluno é um ser humano, que tem os seus problemas, os seus desafios, é óbvio que é muito difícil você entender um a um. Uhum. Mas sempre que você perceber que há e que existe um problema, não passe por cima desse problema. Trabalhe com seus alunos a possibilidade de encontrar soluções coletivas. E, principalmente, ter na sua sala de aula um ambiente aprazível, gostoso, sabe, em que as pessoas se sintam bem de estar naquele momento e do valor do que aquilo representa. E qual que você acredita ser, falando do problema, mas o maior desafio na formação de professores hoje? Olha, os nossos professores, historicamente, e continuam ainda assim, infelizmente, eles foram formados num ambiente conteudista. Quanto mais conteúdo, mais sólida a formação. Essa era a lógica. E aí eu vou responder contando uma história lá em Singapura. Eu estava lá em Singapura, no Instituto Nacional de Educação, eu estava ajudando Santa Catarina no movimento Santa Catarina pela Educação, da Fiesc, FEComércio, e nós estávamos nessa missão para fazer um projeto de Joinville, que é um grande município do ponto de vista dos resultados educacionais, sim, com Singapura nos anos finais. E a gente levou os livros de matemática e de ciências dos anos finais, lá de Joinville, e espalhamos, e os professores do Instituto Nacional de Educação começaram a olhar os livros. Eles olharam e começaram a rir um para o outro, aí alguém da comitiva nossa perguntou, qual é o problema? Aí eles disseram assim, não, acho que tem alguma coisa errada com o PISA. Quem devia estar em primeiro lugar não era Singapura, era o Brasil, porque a quantidade de conteúdos que vocês ensinam é uma coisa impressionante. Mas deixe a gente fazer uma pergunta para vocês. Em que momento os alunos de vocês criam? Em que momento o aluno de vocês são capazes de fazer uma reflexão crítica? Vocês vão visitar nossas escolas.
Vocês vão ver que em todas as escolas a gente tem um lado que é fundamental para a gente, que se chama desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e físicas. Porque é isso que faz com que esse aluno tenha a capacidade de um desenvolvimento integral. E hoje os nossos professores, Ivan, eles são formados muito no conteudismo e não para desenvolver essas habilidades que estão previstas na BNCC, na Base Nacional, né? Comum Curricular. Que você participou dessa discussão. Sim, muito. Um pedaço eu estava no Conselho, outro lá no Instituto Ayrton Senna, muito na articulação, né, que é muito importante. A articulação não precisa ser vista e nem deve ser vista. O importante é que os resultados vão na direção das coisas que a gente acredita. Até uma curiosidade, você sabe que a primeira vez que eu participei de uma discussão sobre política pública de educação foi na apresentação da BNCC, no Instituto Ayrton Senna, que você me levou. É mesmo, Ivan. Então, tudo começou ali. Eu tive a oportunidade de estar com o Roscielli recentemente também, o secretário hoje de Minas Gerais, mas na época, então, ministro, e eu até lembrei ele dessa situação que eu falei, poxa, foi ali o começo de um envolvimento importante por sua causa, e o Roscielli apresentando a BNCC, e hoje eu poder dividir a mesa com ele em uma discussão sobre equidade na educação e lembrar aqui de onde tudo começou para mim e principalmente com o começo da BNCC, que para nós, óbvio, a gente vem trabalhando do socioemocional desde 2006 no Brasil. E muito nessa questão por a gente entender a importância dessas habilidades para um contexto da vida, do trabalho, que começou assim na discussão do Valmir, né, meu pai, que começou a Mind Lab e que encontrou muito oxigênio na discussão com você. E ali foi um momento, um marco importante, mas a gente vê que ainda, apesar de estar na Base Nacional Comum Curricular, ainda o quanto que a gente consegue, de fato, desenvolver isso... Sabe por quê, Ivan? Se a gente não mudar a formação inicial, isso passa pelas universidades. As universidades, infelizmente, talvez porque ainda não se aperceberam do valor do que é a própria BNCC, como ela dialoga com esse cenário disruptivo, como ela é importante para formar, como disse o Richard Remy, né, formar o aluno para o futuro e não para o passado da gente, né, é porque talvez a gente ainda assim esteja patinando na formação inicial. Se a gente patina na formação inicial, a gente não consegue avançar na velocidade que nós poderíamos avançar, porque a continuada termina sendo para tapar os buracos da inicial. Então, o Brasil poderia avançar muito se tivesse uma formação do professor muito mais no desenvolvimento integral desse professor, não olhar tanto a quantidade de conteúdos, mas aqueles conteúdos que são essenciais para que ele possa aprender a aprender. Professor, aprender a aprender, não é só o aluno, não. Então, eu diria a você que talvez se a gente conseguisse mudar, e quando eu fui relator dessa matéria no Conselho Nacional de Educação, a gente trabalhou muito em cima dos conteúdos, das competências e habilidades, exatamente para preparar esse professor para esse futuro. Mas, para isso, a universidade precisa entender que esse futuro chegou e que ela precisa mudar no campo da formação. E a gente percebe a questão da velocidade dessas adoções, né? Política pública sempre é uma coisa morosa e que toma tempo. Mas eu lembro uma questão que, quando eu estava na escola, a gente já tinha discussão de, o emprego que você vai ter nem existe ainda. Eu sou novo, mas a carteira era de madeira já ainda, então eu não sou tão novo assim. Mas se naquela época já era essa a realidade, eu fico imaginando quando a gente está falando hoje com um aluno da educação básica. A realidade que ele vai enfrentar é tão diferente do que a gente pode imaginar. Ivan, tu trouxesse um ponto aqui muito importante para o mundo de hoje, que é empregabilidade. Né? O ensino superior hoje tem como talvez o grande desafio é empregabilidade. Tem estudos de James Heckman, Prêmio Nobel de Economia em 2000, em que ele fez um estudo tridimensional, né, com milhares e milhares de jovens, onde um eixo é o aumento de empregabilidade e ganhos com empregabilidade. O outro eixo é desenvolvimento cognitivo.
E um outro eixo, desenvolvimento não cognitivo, as socioemocionais. O que é que ele observa? Que o cognitivo tem um impacto lá na empregabilidade, mas os socioemocionais é muito maior o impacto. Então, se a gente fala de empregabilidade, a gente tem que olhar muito para as socioemocionais. Eu ouvi uma frase num evento que eu estava participando de Santa Catarina, da presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Olha o que ela disse. Hoje, nós ainda contratamos pelo cognitivo, mas demitimos pelo socioemocional. Essa é a realidade, né? E acho que quando a gente olha para a empregabilidade, ainda a gente tem muito essa questão. Mas mesmo olhando para a vida como um todo, a gente saber mais de matemática não necessariamente vai estar conectando a gente com uma maneira melhor de viver. A gente saber lidar com adversidades, resiliência, controle inibitório de ansiedade e principalmente conseguir ter um filtro do que a gente quer aprender, do que a gente não quer aprender também. Porque uma coisa que eu, por exemplo, percebo, e lembrando, eu tenho 33 anos, então quando eu estava na escola que apareceram celulares, internet, tudo isso, então não houve uma criação de uma habilidade antes de como enfrentar, né, de como enfrentar essa tecnologia nova. A tecnologia estava disponível e a gente começou a aprender ali como lidar com ela. Então, o volume de conteúdo que se tornou disponível da noite para o dia é muito alto. E isso, óbvio, criou uma geração mais ansiosa, que a gente vê pelos índices. Mas eu vejo que você conseguir ter esse desenvolvimento desse filtro do que é relevante, do que não é relevante, conseguir controlar a ansiedade e até conseguir ter maior autoconhecimento, mais do que só que isso vai te melhorar a vida no emprego, no trabalho, mas melhora a vida como um todo. Eu brinco muito com os jovens, eu digo para eles, né? Diz assim, vocês parecem que o mundo de vocês é uma corrida de 100 metros. Exato. Para mim é uma maratona, vocês têm que ver isso como uma maratona. Exato. Porque vocês só vão perceber o sentido da vida se eles curtirem cada pedaço dessa maratona e não querer fazer de uma maratona uma corrida de 100 metros. Então, a beleza da vida está em você aprender, em você entender o sentido de cada passo que você dá e não simplesmente se chegou ao alvo desejado. Porque talvez chegar ao alvo desejado sem ter aprendido, sem ter percebido, sem ter sentido, talvez a gente vai olhar para trás, e eu peguei muitos jovens assim, com quem eu trabalhei, e outros que nem trabalhei, mas me procuraram por alguma razão, dizer assim, Mozart, eu sou hoje um jovem de 35 anos, estou rico, mas não estou vendo sentido na minha vida. E eu quero dedicar agora à educação. Me ajuda a dar sentido à vida. Então, foi um jovem que rapidamente conseguiu se tornar milionário, mas não percebeu o significado do fato de ser milionário. Então, às vezes, o sucesso financeiro não significa, por exemplo, necessariamente que você tenha também o sucesso do seu desenvolvimento humano. Dostoiévski tem uma frase que eu gosto muito, Ivan, que ele diz que a razão da existência humana consiste não somente em viver, mas em um motivo para viver. E acho que, até conectando com a questão da política pública e do professor, é por isso que eu vejo tanta gente tão feliz trabalhando com educação também. Porque é muito claro que quando você é um professor, seja educação básica ou ensino superior, e mesmo no Congresso, os deputados e senadores que trabalham com educação, eles têm um senso de efetividade do que faz e de legado muito diferente. Porque política pública de educação é uma coisa que toma tempo para, de fato, ocorrer mudanças, mas cada mudança, cada avanço que a gente tem, isso você está deixando um legado de gerações para o país, né? Eu vejo muito isso em você, Mozart, do quanto que você me ensinou isso, e do quanto que você causou mudanças já. A própria questão do socioemocional, acho que a gente não teria tido as discussões que a gente teve se não fosse o seu trabalho, seja no Todos, no Instituto Ayrton Senna, com a gente, né? Eu ia falar uma coisa agora, mas vou deixar para o final. Mas eu vou dizer uma parte dela, Ivan. Sabe qual vai ser as pessoas? O que vai diferenciar as pessoas no futuro não vai ser se ela vai ter mais ou menos tecnologia à sua disposição.
mas sim qualidades humanas. Eu acho que aquelas pessoas que tiverem essas qualidades humanas desenvolvidas, elas farão enorme diferença e elas serão as pessoas procuradas. Por exemplo, uma pessoa que constrói um network com outras pessoas, essa é um enorme diferencial já hoje. Uhum. Então, só que isso decorre muito de articulação, é uma revolução silenciosa. Então, muitas vezes, a gente precisa, às vezes a gente nem é compreendido, porque a articulação não é aquele cara que prepara para o gol. Mas quem aparece é quem faz o gol. E, às vezes, assim, você fez o quê? Então, Ivan, eu queria lhe dar um conselho, mas algo que você já está fazendo. Que você tomou uma decisão muito importante dentro da empresa. A coisa que é provado que aumenta a longevidade das pessoas, que tem maior efeito, é construir relacionamentos, ótimos relacionamentos verdadeiros e duradouros ao longo da vida, de valor. E eu vejo muito isso. Eu tive o prazer de poder dividir a minha vida profissional, que foi a maior parte da minha vida já, com muita gente que estava construindo coisas importantes e que iam muito além de qualquer objetivo individual, mas sempre olhando para um motivo para a sociedade e para todos. E eu aprendi e apliquei isso para a minha vida desde muito cedo. Vamos voltar ao professor, pegando um gancho nisso aí que você acaba de dizer, porque, na verdade, Ivan, você teve humildade. Tive bons professores. Sim, mas se você não tivesse a humildade, você não mudaria. Poderia ter bons professores, mas você estaria se sentindo, sabe, eu estou acima do bem e do mal e não preciso... Você sempre foi muito humilde. E você tinha já várias outras questões em torno do seu projeto de vida, mas você entendeu que era hora de você assumir uma nova missão. Uhum. E você o fez com humildade. E é isso que o professor de hoje precisa também compreender. Se o nosso professor ele não tiver a humildade suficiente para aprender e aprender sempre, a gente não vai evoluir. Vou dar um exemplo meu. Eu gosto muito de falar de mim. Uhum. Todo professor ele tem aquela aula que é imbatível. Mas também tem aquela aula que você sai, não, deu para o gasto, eu acho que foi legal, e tem a aula que você sai devendo para o aluno. Porque é uma aula que você mesmo não se empolgou com a aula. Então, se você mesmo não se empolgou, é porque o próprio aluno não deve ter se empolgado. E eu tinha, toda vez que eu ia dar a segunda lei da termodinâmica, a entropia, eu saía devendo. Aí eu saía, mas nada de errado, mas aquela aula chata que nem eu mesmo saía. Até que um dia eu tomei a coragem e disse para um colega meu, rapaz, a minha aula eu saio devendo para meus alunos. Como é que eu faço para melhorar a minha aula? Aí esse colega deu, você já viu a aula do Benício? Benício era meu melhor amigo. Aí eu disse, não, assiste a aula dele, é fantástica. Aí eu fui, eu chamava ele de Beni, né? Beni, deixa eu assistir a tua aula. Para quê? Tu és mais bem avaliado do que eu pelos alunos, nas notas que saíram dos alunos. Não, mas contei a história. Então vai. Quando ele começou, Ivan, a dar a aula, eu comecei a perceber porque a aula dele era fantástica. Porque uma coisa, Ivan, no professor, é ele dominar o conteúdo. A outra coisa é saber como ensinar. É a pedagogia. Então, às vezes, aquela pergunta que você me fez, eu trago inspirado na sua humildade. Então, o professor tem que ter humildade para querer se inspirar sempre em outros colegas, que ele não é o top, que ele pode sempre melhorar. E depois que eu assisti a aula de Benício, foi um show, a minha aula da termodinâmica. Mas eu aprendi com o meu melhor amigo, que eu convivia com ele diariamente e nunca tinha me apercebido que ele poderia ser a pessoa a fazer a mentoria dessa minha aula. E qual que foi, talvez, assim, esse aprendizado que você teve, o maior que você teve em política pública? Pensando como secretário, como conselheiro do Conselho Nacional de Educação, qual que foi essa que você falou, pô, eu tive a humildade de aprender uma coisa que talvez eu tenha mudado de opinião e que teve o maior impacto? Foram muitas coisas, Ivan, pode acreditar, porque
Quando a gente trata de problemas complexos, eu vou dar um exemplo. Eu fui o relator dessa matéria de formação de professores. Sim. Isso foi o Conselho Nacional, eu estava chegando no Conselho, você vai ter que ser o relator dessa matéria, porque está aí a BNCC, e a gente precisa formar outro professor para a BNCC. E eu comecei a trabalhar a formação inicial. Olha, eu adoro Chopin, as músicas de Chopin. Então, noturno, número 9, né, 2, eu estava sempre lá para poder escrever, tentando que Chopin me trouxesse inspiração para poder fazer o meu melhor. Mas, cada vez que eu tentava o meu melhor, sempre aparecia algo melhor. Ou aparecia um contraponto daquilo ali. Vou dar um exemplo, foi muito complexo para mim. Professor, aula presencial e aula EAD na formação do professor, que até hoje é um debate. Sim. Foi muito difícil. Por quê? Porque eu também entendo, Ivan, que não é necessariamente uma aula presencial que se ela não for inspiradora, ela não vai motivar os alunos. Por outro lado, se for um EAD, um professor que sabe se comunicar, que sabe buscar, ele pode muito mais trazer inspiração para o aluno do que o presencial. Então, eu ficava muito dividido nisso, né? Então, para mim, talvez o tema mais complexo, mais difícil que eu tive como relator, eu relatei várias matérias ao longo da minha vida no Conselho Nacional. A formação de professores, para mim, foi, talvez, de inicial, foi a mais difícil. E olhando agora para o Brasil e pensando para esse futuro, qual que seria a principal mudança que você faria na política pública educacional brasileira? A gente estava falando de professor. Eu acho que se a gente não mudar a qualidade do professor no Brasil, a gente não muda. Qual foi a primeira pergunta que você me fez? Qual o maior desafio? Falei da aprendizagem. Aí eu disse, melhorar a aprendizagem, o fator interescolar mais importante é o professor. Sim. Então, se eu não mudar o professor, eu vou ficar tateando. Então, a primeira coisa que eu faria, primeiro, vamos começar pela base de tudo, a alfabetização das nossas crianças. Eu não vou ser, né, porque eu acho que meu tempo já foi, nesse sentido. Se eu fosse ministro da Educação, para mim, a pessoa, o profissional mais bem pago da área da educação seria os alfabetizadores. Formar bons alfabetizadores que esse país não forma mais. Se a gente tiver bons alfabetizadores, Ivan, a gente começa pelo caminho certo, as crianças, e não é por uma metodologia, outra metodologia, não. Porque eu aprendi o seguinte, se nós tivermos o professor bem formado, a criança se alfabetiza. O que a gente precisa é ter o professor alfabetizador bem formado, bem pago e valorizado. Isso é a primeira coisa de tudo. Segundo, que foi importante agora o que o governo fez, criou essa prova nacional docente. Mas, se não tiver um plano de carreira associado a esse professor, porque o salário melhorou, graças ao Fundeb e graças à lei do piso. Mas não tem carreira. Então, o professor, ele até começa muito próximo de outros profissionais com a mesma titulação. Sim. Mas, à medida que os anos passam, ele vai ficando para trás. E aí ele começa a desmotivação. Sim. Então, eu acho que a gente precisaria ter um plano de carreira nacional associado a um desenvolvimento profissional. Porque aí não é somente tempo de serviço. Nada de tempo de serviço. Desenvolvimento profissional. E, naturalmente, se a gente tiver isso, a gente tem uma política que atrai os jovens do ensino médio para a carreira do magistério. Os jovens ainda no Brasil não querem ir para o magistério. Sim. Então, com isso, a gente perde. E aí, sabe qual é o problema, Ivan? Dados do INEP. Hoje, 50% dos que fazem pedagogia no Brasil, olha como é complexo isso, não concluiriam o ensino médio, não teriam o certificado de conclusão do ensino médio. Por quê? Para ter um certificado de ensino médio, ele precisaria ter, no mínimo, 450 pontos no Enem. Certo. E metade dos que fazem pedagogia no Brasil estão abaixo, tiraram menos de 450 pontos no Enem. Então, é como se a gente estivesse dando a oportunidade de ingressar, mas com muitos déficits de aprendizagens.
Então, a gente termina não formando o professor como nós deveríamos formar. Então, esse é o desafio maior. E essa, talvez, de todas as carreiras e profissões que a gente tem possíveis no país, essa talvez seja a que tem maior impacto. Porque quando a gente pensa... Ele forma todos. No final do dia, ele está formando o advogado, todo mundo que vai vir à frente, é uma geração inteira. E outra coisa, e as licenciaturas específicas de Química, Física e Matemática, o pessoal faz o quê? Na área pública, eles terminam formando o bacharel para ser professor. Porque a gente tem vocação, eu digo isso por até conhecimento de causa, a gente tem sempre uma vocação muito na área pública, das federais, estaduais, muito para formar o bacharel, porque a gente quer formar mestre, doutor, publicar paper, mas a gente se esquece lá do chão de escola. Então, por exemplo, quando a USP me convidou para a cátedra, se for para publicar paper, não sou eu a pessoa que vocês devem convidar. Agora, se é para chegar no chão de escola, estou dentro. Então, eu acho que a universidade ela precisa, na minha opinião, mudar. E como é que eu também, se eu fosse ministro, o que eu faria? Eu chamaria as públicas, criaria um instituto de formação de professores. Sabe, o professor que está na química, na física, na matemática, que queira se dedicar à escola pública. Porque a vocação da maioria é para o bacharelado. E o dia tem 24 horas. Sim. Não dá para fazer tudo. Então, eu acho que a gente precisa criar um ambiente como tem em Singapura, na Finlândia, que tem aqueles institutos de formação de professores, dentro da própria universidade, mas muito mais integrado, gente da pedagogia, falando com a química, com a física, com a biologia. Hoje, cada um fica lá no seu canto, interage um pouco, e aquela habilidade que eu me referi há pouco, dominar o conteúdo e saber como ensinar, é onde a gente peca. Em geral, por exemplo, eu vi muitos colegas, super craques, pesquisadores renomados, mas, às vezes, a sua aula não era tão impactante quanto era a sua pesquisa. Sim, acho que esse, com certeza, é um dos pontos que, quando eu olho para o nosso programa Mente Inovadora, é onde a gente é trazido para dentro das redes e essa capacitação e esse apoio que a gente dá para os professores, ele tem um impacto muito grande na rede, e aí que acredito que seja o principal vetor também de impacto no próprio IDEB, que a gente acaba gerando, né? Isso, você tocou aí num ponto muito importante, né? Que há uma relação direta entre as socioemocionais e o desempenho acadêmico, né? O desempenho escolar dos nossos alunos. E esse trabalho de formar os professores, como a MindLab faz, no seu programa Mente Inovadora, produz efeitos que são exponenciais. Eu me lembro que logo quando eu cheguei, há 10 anos mais atrás, né, e acompanhei, eu disse assim, são mudanças exponenciais, principalmente em matemática e ciências. Tinha uma melhoria em português, sempre teve, mas principalmente em matemática e ciências, onde mais a gente precisa. Sim. Por quê? Porque a gente sabe hoje que, por exemplo, o pensamento crítico, criatividade, sabe, tem uma relação muito direta com essa aprendizagem. E aí, portanto, com a matemática, com ciências. E o curioso é, dentro do IDEB, ainda não são medidas as habilidades socioemocionais, né? Mas, apesar disso, já está na BNCC. Ainda é uma adaptação que o IDEB vai ter que sofrer, INEP, né? SAEB, né, que é que a gente mede, e a BNCC precisam dialogar. A gente mudou a bússola, que a BNCC não é um currículo, Sim. mas é a bússola que orienta os currículos. Correto. Mas quem mede, que é o SAEB, está totalmente... A matriz de SAEB, Ivan, é de 20 anos atrás. É de 2002, né? Isso precisa ser rediscutido, principalmente porque se a gente não tiver um norte mais adequado e uma maneira de medir, no final a gente acaba ficando com políticas públicas desconexas da Você realidade. faz o certo e é medido por coisa que não interessa mais para o futuro. Porque, por exemplo, um dos grandes avanços recentes de política pública, na minha visão, é o trabalho que foi feito, liderado pelo deputado Rafael Brito no Sistema Nacional de Educação e agora aprovado também no Senado. Porque ele integra justamente também as bases de dados. Ele articula bases de dados e constantes medições nas redes, o que torna possível aquilo que você, com certeza, já havia ouvido há muitos anos, eu também, que é a questão da gestão baseada em evidências. Mas evidência, se a gente não tem os dados, a gente não conseguia. Agora a gente terá com o SNE. Mas se os dados estiverem refletindo, como você estava falando, da questão de querer ensinar para a realidade que a gente viveu e não para a realidade que a gente vai viver, a gente vai continuar com uma distorção importante aí e sempre correndo atrás do prejuízo. E da maneira que eu vejo agora,
Acho que o Brasil está numa janela de oportunidade muito positiva. A gente tem desafios grandes pela frente, né? A gente tem o desafio da infraestrutura, né, que é claro já, das 150 mil escolas, 40% delas com infraestrutura inadequada, 38 mil escolas não têm acesso à água potável, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo o lado, porque esse é o importante, mas a gente está vivendo também o que é urgente, que é a defasagem de aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo esse momento de transição, de sair de um mundo conteudista para um mundo dessas habilidades e principalmente onde o letramento humano se torna a base para o futuro. Então, essa é a parte que é justamente essas habilidades são mais desenvolvidas no brasileiro já. E acho que vem muito de uma situação onde a gente passa por muitas adversidades. Então, a gente sabe que a vida de um estudante de educação básica pública no Brasil é permeada por adversidades e desafios a serem superados. Então, a gente acaba tendo um ambiente onde, com professores bem capacitados, a gente consegue talvez desenvolver essas habilidades mais rápido e correndo o positivo risco de talvez ultrapassar nações que antes eram muito melhores do que o Brasil no conteudismo, mas agora, nesse novo mundo das habilidades humanas, talvez eles ainda não tenham se desenvolvido tanto quanto o Brasil foi forçado a se desenvolver muito nisso. Então, nessa mudança da matriz, a gente tem a oportunidade de pegar a possibilidade de investir, por exemplo, que nem está sendo feito as PPPs, e usar isso como plataformas para ocorrer outro salto, que nem quando o Fusco Soares fez o estudo da Mind Lab, que ele falou dos saltos de aprendizagem, a gente dá um salto também. A gente usava essa expressão, né? Saltos de aprendizagem. E acho que o Brasil está nessa posição de poder dar, de fato, um salto de qualidade numa situação permeada por adversidades, mas com políticas públicas bem direcionadas, que com certeza tem muita gente trabalhando para isso. Acho que a gente pode acabar tendo uma oportunidade de dar um show, por assim dizer. Olha, Ivan, você trouxe um ponto que a gente até aqui não tocou. A minha história, tem mais de 40 anos vinculados à política pública de educação, uma coisa que eu aprendi, que a gente só consegue consolidar a política pública se a gente tiver a sociedade participando. Isso não é nenhuma invenção, Ivan. Se a gente olhar o artigo 205 da Constituição, está lá. É dever, sim, do Estado e da família a oferta da educação. Mas veja o que é dito lá. Não é qualquer educação. É uma educação que desenvolva plenamente as pessoas. Portanto, a gente está falando de quê? De uma educação integral, que está lá no artigo 2º da LDB também. Sim. E mais, em colaboração com a sociedade. Porque quando a sociedade ela entende o valor daquilo e ela percebe a mudança dentro da sua casa, dos seus filhos aprendendo, se desenvolvendo, elas trazem para si aquilo como um bem delas, e não de um governo A ou governo B. Pode ver, o estado do Ceará, quem quer que seja governador daquele estado, prefeito, não vai jamais acabar com o programa de alfabetização na idade certa. Sim. E o regime de colaboração do estado com os municípios. Em Pernambuco, que começou na nossa gestão do governador Jarbas Vasconcelos, as escolas de tempo integral de ensino médio. Quem quer que seja governador, já tem mais de 20 anos, vai sempre aperfeiçoar, e tem que aperfeiçoar mesmo, porque o mundo mudou. Mas o modelo, do ponto de vista da sua essência, que não é somente mais tempo na escola, mas é uma educação integral, quando a sociedade entende o valor, ali não tem governante que seja capaz de criar uma descontinuidade, porque a descontinuidade da política pública é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil. Sim. Então, assim, trazer as famílias, né, para que elas compreendam cada vez mais o valor da educação, aquela educação que desenvolve o seu filho, que promove o desenvolvimento humano, como você falou anteriormente, é essa que nós precisamos oferecer para as nossas crianças e jovens. E daí, por isso que é muito importante a gente ter uma educação que traga isso. Às vezes pergunta, mas me traz um exemplo disso. O Japão, muitas escolas japonesas, na pré-escola, o que é que elas estão fazendo? Elas pegam os brinquedos que antes a criança brincava sozinha e coloca brinquedos mais pesados, maiores. Por quê? Para que elas aprendam a brincar entre elas. Com isso, desenvolve empatia, colaboração,
criatividade, pensamento crítico, porque quando elas começam a brincar, começam a refletir por que o outro está fazendo isso. Então, o trabalho coletivo, colaborativo, é muito, muito importante. Sim, e a gente vê essa mudança, né? Porque a gente pensa, Singapura é uma referência em educação, mas Singapura também é o país onde, se não me engano, no 8º ano você faz uma prova que define sua vida, qual que será a sua carreira. Eles é muito espalhado, é como na Alemanha, né? Sim, tem um pouco... tem os tipos de escola que você vai, dependendo da nota que você tem no final do antigo ginásio. Lá, Ivan, eles têm lá uma escola que eu fui visitar, naquele momento que eu cheguei lá e olhei, tinha integral, no ensino médio, integral tríplice, é coisa que sou engenheiro de formação, que a gente dá no 2º ano do curso de engenharia. Sim. Aí eu olhei e disse assim, isso daqui, dessa escola? Aí eles disseram sim, porque essa escola, a gente tem a perspectiva de formar o futuro prêmio Nobel de Singapura. Sim. Eles têm, assim, um leque de acordo com o projeto de vida do jovem. E que é uma maneira muito corte seco, assim, né? Determinista, de olhar ali naquela idade. Porque eu vejo, por exemplo, na minha vida, se fossem medir o que eu ia fazer através de uma prova, como o IDEB, por exemplo, ou a prova SAEB hoje, por exemplo, na 8ª série do que eu ia ser na minha vida, eu provavelmente não teria seguido o caminho que eu segui. Porque eu já comentei isso com você, mas eu nunca fui um aluno exemplar. Eu sempre fui bom nas habilidades socioemocionais, mas não necessariamente eu ia bem nas provas. Então... Olha, Ivan, às vezes não significa que o aluno que tire 10 vai ser o melhor aluno e o melhor profissional. Dependendo da atitude dele, se ele é um aluno que só aprendeu a estudar sozinho, estuda profundamente, o mundo dele é para tirar o 10 na prova, ele vai tirar o 10 na prova. Mas ele perdeu a convivência, Exato. Ele perdeu relacionamentos, ele aprendeu a aprender com os colegas. Ivan, eu faço reflexão hoje das minhas turmas por onde eu passei. Às vezes eu vejo hoje alunos que eram brilhantes, mas quando se formaram, tiveram dificuldades, Sim. porque eles não aproveitaram esses outros valores. Claro que você tem que alinhar, né, o equilíbrio da nota, do desempenho, relacionamentos, valores. Então, isso é o conjunto do ser humano, né? E foi justamente por perceber essa questão, né, de pessoas brilhantes tecnicamente, mas que não tinham essas habilidades humanas e não conseguiam exercer o máximo do seu potencial, que o Valmir, meu pai, ele foi começar a Mind Lab, né? Porque Exatamente. Ele falava, não é possível, ele sempre brincava, eu trabalhei com pessoas brilhantes que se formaram no ITA, IME e todas as faculdades de ponta, mas que no final acabavam não conseguindo trabalhar em conjunto, não eram resilientes, não tinham foco e talvez não tinham tanta sorte quanto ele. Ele fala, a sorte eu não controlo, mas os outros 3 deveriam ter uma maneira de poder melhor, aprender, né? E, de fato, desenvolver essas habilidades. E, Mozart, por último, acho que nesse momento de tantas políticas públicas sendo discutidas, acredito que a gente está num momento, de fato, de inflexão, talvez o ápice assim, de muitas coisas que estão acontecendo na educação, tanto o momento de Brasil, quanto o momento de mundo, com o IA e todas essas mudanças. Qual que seria, o que você gostaria que quem está à frente de políticas públicas de educação, sejam gestores ou membros do Congresso, que eles tivessem na cabeça deles para poder tomar decisão? Se pudesse dar uma sugestão ou conselho, o que você deixaria para eles? Ivan, eu acho que está muito claro que não dá mais para a gente continuar com uma educação meramente só de conteúdo. A gente vai precisar formar pessoas para esse novo mundo, que não é mais o meu, do ponto de vista de quando eu fui formado. Então, se o mundo que nós estamos vivendo é disruptivo, mudanças exponenciais que vão exigir qualidades humanas, a política pública, e está lá na BNCC. A BNCC não é currículo, mas eu acho que o próximo Plano Nacional de Educação, que está em discussão ainda Sim. no Congresso, precisa ser muito claro em relação a uma política socioemocional, ou seja, uma educação integral. Não dá mais para a gente estar só olhando o desenvolvimento de uma educação que vá medir só se o aluno sabe quanto é 2 mais 2, que é igual a 4. Né? Isso daí é ponto de partida.
O que a gente quer é um ponto de chegada em que esse aluno esteja preparado para a vida e para o mundo. Então, eu diria, se eu desse um conselho, olhe para uma educação integral. Não abram mão de ter clareza no PNL. Não pode estar escondidinho lá, né, numa meta ou num objetivo. Eu acho que tem qual é a cara da educação que a gente quer dar para os próximos 10 anos. É isso. Educação que a gente precisa, né? É. Mozart, muito obrigado. Mas eu ainda quero falar uma Por favor. Você fez a pergunta técnica, mas eu queria, Ivan, eu comecei dizendo da minha alegria de estar aqui com você, sendo entrevistado por você. Mas eu queria aproveitar esse momento para dizer uma coisa que eu lhe disse em 4 paredes, né? Eu tenho 2 filhas que seguiram caminhos muito diferentes dos meus, mas eu sou muito feliz com elas, com a vida profissional, porque para mim sempre eu dizia para elas, sejam felizes. Não adianta você fazer uma coisa que você não é feliz. Sim. A vida vai passar e você vai olhar um mundo de infelicidades. Escolham aquilo que dá felicidade para vocês. Nenhuma das 2 optaram pela educação e eu compreendo perfeitamente bem. E a gente se conhece há muito tempo já. Bastante. Né? E quando eu vejo você abraçando essa causa, eu quero dizer o seguinte, que eu estou muito feliz e, de alguma maneira, poder dizer que eu me realizo e sempre digo assim, quando eu quiser só cuidar, eu brinco muito que eu quero fazer parte de uma empresa Soares Marinho, né? A Soares Marinho, eu moro perto da praia, então Soares Marinho. Mas eu não deixo, porque eu sou inquieto mesmo na educação, mas, assim, eu vejo em você uma inspiração, e se eu puder ajudar para o seu futuro, é como se eu estivesse fazendo isso para um filho meu. Mozart, muito obrigado. Eu não tenho como te agradecer o suficiente. É um prazer poder dividir isso com todo mundo, porque é óbvio que isso não foi planejado, eu mesmo fico emocionado. E obrigado mesmo por tudo. Eu tinha lhe dito entre 4 paredes, mas 4 paredes ninguém escuta, né? Mas estou feliz por isso. Eu escutei. Muito obrigado por tudo, Mozart. E principalmente por participar e poder dividir minha vida com você nessa história da educação, que eu sei que a gente ainda tem muito caminho, porque tem muita coisa para a gente poder melhorar ainda. É aquilo, a gente não fica frustrado porque a gente não está fazendo uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e que a gente ainda tem muitos quilômetros pela frente juntos e para construir um Brasil melhor. Então, é isso. Esse foi mais um Mind Talks, ainda com uma surpresa no final. Obrigado por assistirem, curtam, compartilhem e até a próxima.